Eu nunca imaginei que um único momento, um único grito, pudesse romper uma vida inteira de silêncio dentro de mim. E, no entanto, aqui estou eu, aos 65 anos, contando a vocês uma história que ainda faz minha voz tremer toda vez que me lembro. Se você ficar comigo até o final, vai entender por que aquela estrada gelada que eu percorri mudou tudo, e por que o carro que parou ao meu lado pareceu menos uma coincidência e mais o destino batendo no meu ombro. Antes de começar, deixa eu te dizer uma coisa: se histórias como a minha te trazem força, esperança ou até um calorzinho no coração no meio do dia, então eu te convido a se inscrever. Que a sua vida seja cheia de paz, saúde e daquela coragem que me fez sair andando quando eu não tinha mais nada. Meu nome é Liu Jarnadottir. Nasci numa cidadezinha na costa da Islândia, cresci entre falésias varridas pelo vento e aquele silêncio que só o Atlântico Norte sabe fazer. Aos 65 anos, já vi o melhor e o pior das pessoas, mas nada, absolutamente nada, me preparou para a noite em que meu marido gritou aquelas palavras que cortaram mais fundo que qualquer tempestade de inverno. Sai daqui se não gosta. Ele cuspiu aquilo como se eu fosse uma estranha que tinha invadido a casa dele, e não a mulher que deu 42 anos da vida para ele. Eu me lembro de estar parada na cozinha, com o cheiro de ensopado de cordeiro queimado no ar porque ele se recusou a comer o que eu tinha feito. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas do gelo que eu via nos olhos dele. Um gelo que eu fingi não enxergar por tempo demais. Eu olhei para ele. Esperei. Tive esperança. Pedi em silêncio que o homem que eu amei um dia voltasse à tona, nem que fosse por um segundo. Mas ele só virou as costas e abriu outra cerveja, como se a minha dor não valesse nada. E algo dentro de mim se partiu. Eu não gritei. Não discuti. Nem chorei. Eu simplesmente senti uma versão antiga e esquecida de mim mesma pegar na minha mão e sussurrar: chegou a hora. Então eu fui até o quarto, aquele quarto frio e sem amor, e peguei a pequena bolsa de couro que eu guardava embaixo da cama. É estranho como a gente se prepara pro fim muito antes de admitir que ele está chegando. Eu tinha arrumado aquela bolsa meses antes. Só por via das dúvidas. Enquanto fechava o zíper, dei uma olhada no espelho do armário. Uma mulher cansada. Uma mulher de cabelos prateados caindo nos ombros. Uma mulher que passou décadas se encolhendo para caber numa vida que já não era mais dela. Uma mulher que um dia teve sonhos, pequenos, mas teve, enterrados debaixo de anos de silêncio e concessões. Então eu saí. Sem bater porta, sem palavras de despedida. Só o clique suave da tranca atrás de mim, um som mais baixo que um suspiro, mas mais pesado que um trovão. Lá fora, o céu da noite estava baixo, tingido de roxo e laranja enquanto o sol se escondia no horizonte. O vento gelado me envolveu como um velho amigo. Foi estranho, até reconfortante. Pela primeira vez em anos, o ar que eu respirava parecia meu. Eu andei pela estrada de cascalho. Passando pela caixa de correio enferrujada que sempre pendia demais pro lado esquerdo. Passando pela cerca que meu marido nunca consertou, não importa quantas vezes eu pedi. As pedras rangiam debaixo das minhas botas, e cada passo parecia tirar um peso que eu carregava há décadas. Mas, conforme a distância entre mim e aquela casa aumentava, aquela casa que guardou meus dias mais felizes e mais escuros, algo inesperado aconteceu. Meu peito apertou. Não de arrependimento, mas da súbita certeza de que eu não tinha plano. Nenhum lugar para ir. Ninguém me esperando. Meus filhos moravam longe, ocupados com suas vidas complicadas. Amigos tinham sumido com o tempo. E eu tinha esquecido como ser alguém fora daquele casamento. Mesmo assim, eu continuei andando. Talvez eu andasse para fugir do eco daquelas palavras. Talvez para deixar a solidão que vinha atrás de mim para trás. Talvez andasse porque parar significava desmoronar. Então, quando o último raio de sol desapareceu, faróis surgiram atrás de mim. Um feixe lento e firme cortando a estrada vazia. Meu coração deu um salto. Carros quase nunca passavam por ali. Por um instante, o medo apertou minha espinha. Continuei andando, fingindo que não tinha visto.
Mas o carro diminuiu a velocidade. E parou. Bem ao meu lado. Um carro preto elegante, não novo, mas bem cuidado, silencioso, completamente diferente das caminhonetes detonadas que o pessoal dirigia por aqui. O vidro desceu com um zumbido suave. E foi aí que eu a vi. Uma mulher. Uns 40 e poucos anos. Cabelo escuro preso num coque arrumado, olhos vivos e, ao mesmo tempo, estranhamente quentes. Ela me olhou do jeito que a gente olha para algo que estava esperando, mesmo sem saber o porquê. Precisa de carona? Ela perguntou, baixinho. A voz dela não parecia de estranha. Parecia familiar, como uma lembrança que eu tinha perdido há muito tempo. E, no entanto, eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. Nem na cidade, nem em lugar nenhum. Eu hesitei. Uma vida inteira de cautela gritava para eu recusar, continuar andando, sumir na noite. Mas outra parte de mim, mais antiga, mais corajosa, se inclinou para frente, curiosa. Como a senhora soube que eu podia estar precisando de ajuda? Perguntei, tentando firmar a voz. Ela sorriu, quase com tristeza. A senhora tem cara de quem finalmente saiu andando de algo que doía. Algo dentro de mim desabou com aquelas palavras. Não porque ela estava errada, mas porque ela estava certa demais. Lágrimas arderam no canto dos meus olhos, as primeiras que eu permiti em meses. O vento ficou mais forte. A estrada se estendia infinita na escuridão. Minhas mãos começavam a gelar. Entra, ela disse, sem mandar, mas com carinho. Ninguém merece ficar sozinho numa noite dessas. Olhei para trás, pro caminho que eu tinha percorrido. Uma estrada longa e solitária que levava de volta para uma vida que eu não queria mais. Depois olhei para ela de novo. E devagar, com mais medo do que eu ousava admitir, abri a porta e entrei. Mal sabia eu que aquela única decisão, aquela única carona, ia desenterrar segredos que eu nunca imaginei, revelar verdades enterradas há décadas e me jogar num temporal muito maior do que aquele do qual eu tinha saído andando. Mas naquele momento eu só sabia uma coisa. Minha vida tinha acabado de mudar de direção. E o passado estava prestes a me alcançar. Se você está chegando agora, deixa eu te puxar mais perto por um instante. Porque a noite em que entrei naquele carro preto não foi só a noite em que deixei meu marido, foi a noite em que pisei numa verdade muito maior, muito mais sombria e muito mais entrelaçada com o meu passado do que eu jamais poderia imaginar. E se você já deu um único passo que mudou tudo, vai entender por que meu coração tremia quando a porta se fechou ao meu lado. O motor ronronava baixinho, firme e calmo, como se o carro estivesse me esperando há tempos. Eu me sentei, as mãos no colo, tentando não deixar o medo transparecer. A mulher ao meu lado, ainda nem sabia o nome dela, olhava fixo para a estrada vazia, os dedos leves sobre o volante. Por um longo instante, nenhuma de nós falou. Só o som dos pneus cortando a noite gelada da Islândia preenchia o silêncio. Meu nome é Liuja, eu disse por fim, sentindo necessidade de me ancorar de algum jeito. Ela me olhou de canto e assentiu. Eu sei. O ar fugiu dos meus pulmões. Você, sabe. Um sorriso pequeno, quase pedindo desculpas, puxou os lábios dela. Esta cidade é pequena. As histórias correm mais rápido que as pessoas. A resposta não me satisfez, mas não insisti. Ainda não. Havia algo na presença dela que era ao mesmo tempo inquietante e estranhamente reconfortante, como uma fogueira da qual a gente não sabe se quer se aproximar ou fugir. Olhei pela janela. A lua pendia baixa, derramando luz sobre as montanhas ao longe. Cada curva da estrada parecia desconhecida, como se ela estivesse me levando para mais fundo num lugar que eu nunca tinha estado, mas que, de alguma forma, precisava chegar. Você o deixou esta noite, ela disse baixinho. As palavras me acertaram como água gelada. Sim, sussurrei. Que bom, ela murmurou. Você ficou muito mais tempo do que o seu coração queria. Um tremor me atravessou. Como ela podia saber disso? Abri a boca para perguntar, mas ela falou antes que eu conseguisse.
A dor fica quando a gente finge que não está doendo. Fechei os olhos, deixando as palavras dela se acomodarem dentro de mim. Por tanto tempo, eu tinha engolido a mágoa até ela parecer fazer parte dos meus ossos. Para onde estamos indo? Perguntei. Um lugar seguro, ela respondeu. Seguro. A palavra tinha um gosto estranho na boca. E quem é você? Insisti, comizinho. Ela hesitou, só um segundo, mas o suficiente para eu perceber. Meu nome é Anna, disse. Anna Jonsdottir. Um nome islandês bem comum, mas havia algo na forma como ela o pronunciou que parecia cuidadosamente medido, como se estivesse me entregando só a parte da verdade com a qual se sentia à vontade. Arna. Uma estranha. Uma estranha que, de alguma forma, sabia meu nome, minha situação e o exato momento em que eu saí da minha vida. Meu estômago se apertou. Por que você parou para me pegar? Perguntei. Dessa vez, ela não me olhou. Os olhos fixos na estrada. Porque alguém me pediu. Meu pulso disparou. Quem? Você vai entender em breve, ela disse baixinho. Mas eu prometo, você não está em perigo. Quanto mais ela falava, mais a curiosidade me puxava, misturada ao desconforto. Eu queria respostas. Ao mesmo tempo, algo me dizia que qualquer verdade que estivesse à frente ia mudar para sempre o jeito como eu via minha vida, talvez até o passado que eu achava que conhecia tão bem. O carro subiu uma ladeira íngreme, os faróis varrendo pedaços de neve. Por um instante, o mundo lá fora pareceu infinito, vazio e lindo, como uma pintura de silêncio. Eu tive uma filha, Anna disse de repente. A voz dela falhou, pouco, mas o suficiente para eu ouvir a ferida antiga por baixo. Sinto muito, sussurrei, sem saber o que mais dizer. Ela morreu há muitos anos, continuou. Tinha 17. A dor brilhou rápido nos olhos dela. Uma dor que eu reconhecia, porque o luto também tinha moldado pedaços da minha vida, embora minhas perdas fossem diferentes. Eu não falo mais dela, Anna disse. As pessoas evitam a tristeza que não podem consertar. Assenti devagar. Eu entendo. Entende mesmo? Ela perguntou com suavidade. Pensei no meu filho e na minha filha, crescidos e distantes, vivendo vidas ocupadas demais para uma mãe envelhecida cujo casamento tinha virado mais sombra do que luz. A gente tinha se afastado como iceberg se desprendendo de uma geleira, devagar, em silêncio, inevitavelmente. Sim, eu disse baixinho. Mais do que você imagina. Pela primeira vez, o rosto de Arna se suavizou por completo. Não era pena, era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que passa entre pessoas que sobreviveram a coisas sobre as quais não falam. Dirigimos mais uns 15 minutos até a estrada afunilar num trecho quieto ladeado por bétulas. Os troncos brancos refletiam o luar como silhuetas fantasmagóricas. E então, quase sem aviso, ela virou numa longa estrada de cascalho que levava a uma pequena cabana de madeira. Uma fumaça preguiçosa subia da chaminé. Uma luz dourada e quente escapava pelas janelas, prometendo calor, segurança, talvez até descanso. De quem é esse lugar? Perguntei. Meu, Arna respondeu. Por enquanto. Descemos do carro. O frio mordeu forte minhas bochechas, mas o ar parecia limpo, mais limpo do que qualquer ar que eu tinha respirado em anos. Ela me guiou para dentro, abrindo a porta para uma sala cheia de luz suave de lanterna e cheiro de pinho queimando. Um cobertor estava jogado no sofá. Uma chaleira descansava no fogão. Tudo parecia habitado, mas intocado, como se o tempo andasse devagar ali. Senta, ela disse. Eu sentei. Arna serviu 2 xícaras de chá, o vapor subindo suave entre nós. Depois sentou na minha frente, as mãos envolvendo a cerâmica quente. Você deve ter muitas perguntas, ela disse. Tenho, admiti. Por que eu? Por que esta noite? Como você sabia que eu estava indo embora? Os olhos dela seguraram os meus, firmes, sem piscar. Porque alguém me avisou, ela disse. Quem? Minha voz caiu num sussurro outra vez.
Alguém que soube da verdade muito antes de você. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Que verdade! Ela respirou fundo, lento, aquele tipo de respiração que a gente dá antes de dizer algo que não tem mais volta. Liuja, você não saiu apenas de um homem cruel esta noite. Você entrou num segredo que esconderam de você por mais de 40 anos. Minha boca secou. Que segredo? Arna se inclinou para a frente. O homem que você deixou, não era o homem que você pensava que era. O quarto de repente pareceu menor. Quente demais. Quente demais. Engoli em seco. Do que você está falando? A voz de Arna baixou até quase um sussurro. Tem coisas que ele escondeu de você. Coisas que deveriam ter vindo à tona décadas atrás. E alguém em quem você já confiou, está esperando você finalmente se libertar para que a verdade possa te alcançar. Um arrepio subiu pela minha espinha. Quem? Perguntei de novo, a voz tremendo. Arna me olhou, fundo, quase com dor. Sua irmã, ela disse. Meu ar parou. Minha irmã estava morta havia 38 anos. E mesmo assim Arna falou o nome dela em seguida. O nome que eu não ouvia em voz alta há décadas. O nome que fez meu sangue gelar. Por um instante, achei que o mundo tinha parado. A cabana, a lareira, o vapor subindo da xícara de chá, tudo se dissolveu num borrão distante. Só uma coisa permanecia nítida, o nome da minha irmã ecoando no silêncio do quarto, pronunciado por uma mulher que não deveria saber dele. Eu encarei Arna, a voz mal saindo da minha garganta. Minha irmã. Sigrun. Isso é impossível. Ela se foi há quase 40 anos. Arna não desviou o olhar. Seus olhos carregavam aquela mesma mistura de tristeza e certeza, o tipo que só aparece em quem carrega uma verdade pesada por tempo demais. Eu sei, disse ela. Mas ela deixou algo para trás. Algo que era para você. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Memórias da minha irmã, o riso dela, as mãos quentes, o jeito como sempre cuidava de mim, voltaram como uma onda violenta. Ela morreu num acidente aos 27 anos. Uma tragédia que despedaçou nossa família e deixou em mim uma ferida que o tempo nunca curou de verdade. Ela queria te proteger, Arna continuou, com suavidade. Mesmo depois de partir. Proteger do quê? Minha voz subiu, quebrando sob o peso do medo e da confusão. Dele? Do meu marido? Arna assentiu devagar. Afundei na poltrona, agarrando os braços com força. Todo frio, o ressentimento, os desaparecimentos estranhos, os segredos que ele guardava ao longo dos anos, flashes de momentos que eu ignorava agora atravessavam minha mente com uma clareza cortante. O que ele fez? Sussurrei. Arna enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um envelope dobrado, gasto, amarelado, frágil pelo tempo. Ela o estendeu para mim. Ela escreveu isso para você. Confiou à minha mãe, que confiou a mim. Estávamos esperando o momento certo, o momento em que você finalmente decidisse ir embora. Meus dedos tremiam enquanto pegava o envelope. Meu nome, Liuja Arnadottir, estava escrito ali, na caligrafia delicada da minha irmã. A letra que eu não via há 40 anos. Meus olhos arderam quando o abri. Dentro havia uma carta, curta, apressada, escrita com medo e amor ao mesmo tempo. Liuja. Se você está lendo isso, significa que a verdade finalmente chegou até você. Tentei te avisar enquanto estava viva, mas ele vigiava tudo. Ele me machucou quando tentei falar. Ameaçou você. Seu marido não é quem diz ser. Ele estava envolvido em coisas perigosas. Coisas que podem te destruir se você ficar ao lado dele. Por favor, se algum dia sentir medo, vá embora. Vá embora sem olhar para trás. E encontre quem trouxer esta carta até você. Confie nela. Ela vai te guiar onde eu não posso mais. Te amo, para sempre. Sua irmã. Sigrun. Minhas mãos tremiam.
lágrimas escorriam pelo meu rosto, pingando no papel. Todos esses anos, minha irmã não tinha morrido apenas por acidente. Ela tinha sido calada. E eu vivia ao lado do homem responsável, sem saber da sombra que pairava sobre mim. Cobri o rosto, soluçando em silêncio. Dor, culpa, choque e algo mais profundo, algo feroz, cresceram dentro de mim. Um fogo que eu não sentia há anos. Ana pousou uma mão gentil no meu ombro. Ela queria que você vivesse, Liuja. Não apenas sobrevivesse. Engoli em seco. Ele a machucou. Ana assentiu. Indiretamente. Ela tentou expor as coisas que ele escondia. Ele entrou em pânico. Perseguiu ela. O acidente não foi acidente. Uma dor oca atravessou meu peito. Minha irmã morreu tentando me proteger. E eu passei 42 anos dando minha lealdade, minha juventude, toda a minha vida a um homem que destruiu a dela. Porque ninguém me contou, sussurrei. Sua irmã tinha medo que ele se voltasse contra você se soubesse que ela tinha falado. Ela implorou à minha mãe que esperasse. E então, os anos passaram. Ele te isolou. Controlava com quem você falava. Ninguém conseguia te alcançar. Pensei em tantos pequenos momentos, ligações cortadas, amizades desencorajadas, parentes distantes que se afastaram. Eu achava que era a vida. Mas era ele. Sempre ele. Liuja, Ana disse baixinho. Você está livre agora. Livre de verdade. Levantei a cabeça devagar. Pela primeira vez em décadas, senti algo dentro de mim se endireitar, como uma coluna muito curvada finalmente se alinhando ao seu verdadeiro formato. O que acontece agora? Perguntei. Ana olhou para o fogo. Agora, você recomeça. E decide como quer que sua história termine. As chamas dançavam refletidas nos olhos dela, quentes e firmes. Você não está sozinha, continuou. Minha mãe cuidou da sua irmã. Eu cuidei da memória dela. E hoje à noite, eu cuido de você. Porque ela me pediu isso. A cabana ficou em silêncio outra vez, mas dessa vez era um silêncio que curava. Um silêncio cheio de verdade, de luto, e do começo de algo novo. Dobrei a carta com cuidado e a segurei contra o coração. Quero viver, sussurrei. Pela primeira vez em muito tempo, eu quero viver. Ana sorriu. Então você vai viver. Conversamos até tarde da noite, sobre minha irmã, sobre a coragem dela, sobre o futuro que eu ainda tinha pela frente. Pela primeira vez, senti a esperança se esticar dentro de mim, suave e tímida, como a luz da manhã rompendo um inverno longo e escuro. Quando o amanhecer pintou o céu de ouro pálido, eu sabia uma coisa com certeza absoluta. Sair dali não tinha sido o fim da minha história. Tinha sido o começo. A casa que deixei para trás, o homem que me quebrou, a vida que me prendia, já não era mais minha prisão. A voz da minha irmã finalmente tinha me alcançado. Seu amor, carregado por décadas de silêncio, tinha me salvado. E agora, nesta cabana silenciosa com o cheiro de pinheiro enchendo o ar da manhã, eu respirava livre. Livre de verdade. Antes que o sol nascesse por completo, saí para o lado de fora. As montanhas se erguiam altas ao meu redor, o vento roçando suavemente meu rosto. Fechei os olhos e sussurrei para o ar frio. Estou livre, Sigrun. Finalmente livre. Como resposta, uma brisa suave passou pelas bétulas, os galhos balançando como um aceno quieto. E naquele momento, eu soube que ela tinha me ouvido.